Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Nós tivemos geoglifos, nós tivemos agroglifos e agora vamos para os petroglifos, onde num local especial que não só tem petroglifos ou petroglifos, como tem também estatuária que é muito misteriosa e de grande valor a nível mundial, porque ninguém sabe explicar. Vamos aonde? Vamos à Ilha da Páscoa. Fique connosco. Ora, então na Ilha da Páscoa, esta é considerada uma das mais curiosas e enigmáticas ilhas, por causa daquilo que nós hoje vamos falar ao pormenor, não é? Sim, daquilo que podemos encontrar na ilha. Aquilo que se pode encontrar na ilha são de facto as famosas estátuas, os Moai, as Moai, que são imensas. Estamos a falar cerca de 880 estátuas visíveis, fora aquelas que nas enterradas. Espera, se estamos a falar da Ilha de Páscoa, ela não é só misteriosa por causa dos mistérios, ela é misteriosa também por uma outra razão. A Ilha de Páscoa é provavelmente a única ilha a ilha mais isolada do planeta Terra. Ela está centrada alguns na zona do Pacífico, como pode notar, é mar a toda a volta, essa é a definição de ilha, de facto. Mas no caso desta, é uma ilha isolada. Sim. É uma ilha tão isolada, que as mais próximas, que já pertencem à Polinésia, por exemplo as Ilhas Marquesas, ou do outro lado, a América do Sul, estamos a falar de cerca de 2.300 km de distância para o próximo corpo de terra. Sim, e mesmo se partirmos do Chile de avião até à Ilha da Páscoa, nós demoramos ainda 5 horas de voo. Mesmo assim, 5 horas a voar. Portanto, como vê, é uma longa viagem. Imagina se fôssemos de barco. E foram de barco. Foram para lá. Está lá gente. Agora não sei, agora deve ter lá um McDonald's, de certeza. Bem, a Ilha de Páscoa, ela é de facto um mistério. Ela chama-se Ilha de Páscoa porquê, Jorge? Ela chama-se Ilha da Páscoa porque foi encontrada por europeus, principalmente por um holandês. Foi cartografada, porque já lá estava gente antes, não é? Exatamente. Nós temos a mania de dizer que somos dos descobrimentos. Nós descobrimos muita coisa. Então Portugal, país dos descobrimentos. O que é que tu descobriste? Estava sem nada? Portugal descobriu tudo, mas quando lá chegou já lá estava gente. Eu ainda me pergunto hoje em dia o que é que a gente descobriu. Exato. Mas isso não interessa nada agora. Sim, mas a Ilha da Páscoa então foi descoberta, porque era algo novo para eles, por Jacob Roggeveen. Ok, um holandês, não estou em erro, não é? Sim, que chegou lá em 1722 e que não procurava por esta ilha, mas procurava pela terra de David. Sabe-se lá o que isso é? Portanto, ele ia a procurar a terra de David e encontrou uma ilha da Páscoa. E pronto, se calhar porque era Páscoa naquela altura. Se calhar viu lá coelhinhos que punham ovos e chamou-lhe Ilha da Páscoa, não sei. Bem, certamente não foi pelos coelhos, mas curiosamente a Ilha de Páscoa, que está bastante aproximada à Ilha Galápagos, ela possui uma outra característica muito interessante, é das ilhas onde, tanto a nível botânico como a nível zoológico, há coisas completamente únicas, desde espécies de insetos ou espécies de plantas que são únicas daquele habitat, porque está de facto longe de tudo, tal como as Galápagos, mais acima a norte desta ilha. Bem, exato. Mas Darwin não foi lá. Darwin não foi lá, porque senão ele, em vez de ter a origem das espécies, tinha a origem das espécies 2.0 e tinha descoberto que afinal ele próprio estava errado. Vamos continuar. Conta-me tudo, Jorge. Isolada, mas cheia de mistérios. 887 estátuas, dizias-me tu. Exato. Algumas caídas, outras desfeitas, outras incompletas e outras que possuem algumas características muito únicas. Elas em geral, se nós formos observando, elas em geral têm mais ou menos sempre estas características. Elas são estátuas que eu diria num design fantástico. Em comparação com outros géneros de estátuas, este design, sabes o que me faz lembrar? A fineza e a delicadeza do design grego e do design egípcio, porque é um design muito interessante. Elas no geral têm estas orelhas complicadas, têm orelhas complicadas, são grandes para caraças, não é? E têm este nariz e um queixo bastante saliente, e são bastante retas, são estátuas de um design muito característico. Depois há umas menos, vamos dizer, com a cabeça menos oblonga e
que até outras tenham uma espécie de um chapéu na cabeça ou uma coisa vermelha na cabeça, seja lá o que aquilo for, e olhos. É uma representação. É um cesto de fruta, se calhar eram as verdadeiras. E olhos também acrescentados em branco. Sim, estranhamente os olhos são grandes, pintados de branco e bem redondos. Bem abertos. E a questão aqui dentro desta estatuário todo, há imensas, a grande maioria são assim. Depois há ali pequenas diferenças. Por exemplo, das 887 descobertas, todas estão a olhar para zonas aleatórias, achamos nós, dentro da ilha, mas há 7 que são especiais. Estas 7 estão todas alinhadinhas, parece a equipa de futebol, só que faltou gente ao jogo. Exato, eles estão a olhar para algum lado. Nós depois descobrimos que de facto as estátuas estão a olhar para outras estátuas na ilha, numa ilha que fica ali. Mas já vamos lá, não levantes já o spoiler. Portanto, elas estão a olhar na direção para fora, para o oceano, não é? Exato. Na direção contrária de Chile, onde esta ilha pertence, não é? Portanto, elas estão a olhar noutra direção. Ora bem, estas 7 estátuas, que são chamadas as 7 estátuas sagradas, os 7 moais sagrados, elas estão a olhar numa determinada distância. Agora, quem é que viveu lá, Jorge? Certo, aquilo que podes encontrar, aquilo que podes encontrar na ilha é muito elementos do tradicionalismo dos Incas e dos Rapa Nui. Encontras também da Polinésia, das civilizações, da civilização que teve a Polinésia. Mas as civilizações da Polinésia, no geral, elas são também misteriosas, porque há muitas diferentes por causa de várias ilhas. Mas há muito choque entre os elementos encontrados na Ilha da Páscoa e relativamente... Não batas é comum, senão vais partir. Relativamente com as ilhas da Polinésia. Ou seja, embora estejam muito perto ali, porque são as ilhas mais... O choque é cultural, não é? Exatamente. Os próprios desenhos, o design das coisas. Encontras muitas divergências em relação à Polinésia. E se estivermos a falar das estátuas, as próprias estátuas são divergentes em relação aos elementos tradicionais da ilha, que remontam aos Incas. Portanto, dentro da própria ilha há mais do que um tipo de elementos culturais ou arqueológicos. E outros que não remetem às estátuas, mas remetem ao tipo de construções. Falaste então, vamos começar pelo início. Só falaste dos Incas. Portanto, há coisas que nos remetem a haver uma ligação entre a zona do Peru, ou a zona dos Incas, e aqui, por alguma razão, e não podemos especular, claro que sim, mas por alguma razão, Tupac, um dos imperadores, certo? Andava constantemente à procura de qualquer coisa no Pacífico. Aliás, a palavra Tupac aparece mais do que uma vez Foi um cantor famoso. Foi um cantor famoso, mas ele não foi lá. Rapa Nui. Ele não fazia Rapa Nui. E por alguma razão este Tupac, agora diz-me tu, este Tupac andava à procura de qualquer coisa, que Tupac diria que estava a tentar conquistar. Isto é o que dizem os arqueólogos. Sim, aquilo que se observava naqueles tempos é que eles faziam viagens comerciais entre o norte do Peru e o Panamá, o atual Panamá. Sim, havia muitas rotas comerciais com troca de produtos. Aquela gente que ainda andavam na Idade da Pedra, que faziam pirâmides, tinham a Idade da Pedra e faziam rotas comerciais pelo mar. Exato. Que gente. Sim, e sabia-se que os Incas eram experientes na Incas esses que até têm a ver, as pessoas conhecem por Machu Picchu, não é? Por exemplo, mas já vamos chegar lá. Então, os próprios barcos construídos pelos Incas permitiam estas viagens longas. Okay. Então, eles começaram-se a orientar também para as ilhas. Sim. De alguma forma, eles descobriram as ilhas ou tiveram interesse. Mas a verdade é se tu andares dias de barco numa determinada direção, acabas por desistir. O próprio do Colombo esteve para fazer isso. Ou seja, tu andas imenso de barco até poderes chegar àquela ilha. Portanto, por alguma razão eles insistiam em ir naquela direção. Sim, e os próprios barcos estavam preparados para levarem imensos... Mas tinha uma casa em cima, sim, segundo os registros e os desenhos que fazem os antigos. Então, o Tupac, fala-se nos Tupac porque eram os navios heavy load, ou seja, os navios que tinham muito carregamento. Okay. Por isso é que lhes davam o nome de Tupac. Que é o nome do chefe. Exatamente. Depois, com a linguagem da própria ilha, tirou-se então o C, ou a entoação do C. E depois aparece muita coisa na ilha que é Tupa. Exatamente. E esse Tupa está associado à lista de... Eu acho que são reis. De reis que é um dos primeiros que está na lista de reis dos Rapa Nui. Exatamente. Mas Rapa Nui não são os peruanos ou incas. Rapa Nui vêm da zona da Polinésia.
Sim. Será que é aqui que nós conseguimos destacar um dos grandes mistérios? Porque há um grande mistério na ilha, segundo as lendas e também segundo a estatuária toda que nós podemos encontrar, petróglifos, pinturas em cavernas, etc. Segundo tudo isto, há uma divisão entre duas castas muito importantes na zona da Ilha de Páscoa. Os orelhas longas e as orelhas curtas. Sim, e uns que tinham aqueles chapéus famosos, penso que era só as figuras depois, reais. Portanto, havia os orelhas longas com um chapéu, os orelhas longas sem o chapéu e os orelhas curtas. Sendo que, segundo os antigos, os orelhas curtas são humanos, são iguais a nós, as descrições são iguais a nós, aliás, alguns, no geral, mais baixo até do que a nossa estatura média, curiosamente, que é uma estatura habitual naquela zona. Nós, portugueses, ou nós, europeus, somos bastante mais altos em relação a pessoas daquela zona. E depois, os orelhas longas, que são descritos como tendo 3 metros ou mais, ok? Que ainda maior ficavam se levassem com o raio de chapéu na cabeça, portanto ainda ficavam mais espampanantes, vá. E estas orelhas longas são muito descritos, à exceção da barba, da mesma maneira como nós descrevemos no vídeo anterior. São descritos como nós descrevemos os sumérios. Ou melhor, os Anunnaki dos sumérios. E se calhar aqui ligamos pontos. Sim, fazia-me sentido, não pelos elementos tradicionais encontrados na ilha, mas pelo tipo de construções dos edifícios que lá se encontram. É que há lá uma escrita. Também. E pela escrita, pela proto-escrita que lá... a proto-escrita, das ideias que eles lá chamam Rongo. Exato. É uma proto-escrita que, segundo os arqueólogos, que isto mas vai-me ajudar a mim e ao Jorge a ter a certeza que não somos nós que somos loucos. Porque nós somos teóricos da conspiração, segundo dizem, certo? Então vá, segundo os cientistas, esta escrita, o Rongo, é completamente ímpar, não há escrita igual e não há forma de, vamos dizer, decifrar ou descodificar, porque de facto não há muito por onde pegar. No entanto, se for ao Oceano Índico, nada ali ao lado, encontra, por exemplo, no Vale do Indo, encontra esta... Vamos só fazer aqui umas comparações. Esta não me parece... Não, acho que não deve ser nada parecido. Nada a ver. E, curiosamente, este género de escrita e de linguajar repete-se por um monte de sítios, não é? Sim, há um monte de sítios. Curiosamente, nós já falámos do Vale do Indo, num dos episódios em que abordámos o Mohenjo-Daro, em que supostamente há evidências de uma grande explosão, cujo epicentro é no centro de uma cidade. E epicentro esse que está num sítio que tem inscrições exatamente iguais àquelas que existem no Rongo. Sim, que é na Ilha da Páscoa. Mas se calhar somos nós a ser teóricos da conspiração, vamos voltar à Ilha da Páscoa. Sim, mas em relação, só acrescentar aqui, em relação ao Rongo, estas tábuas, porque são uma espécie de pedras, tábuas com estas inscrições, uma espécie de alfabeto, ou seja, se quiseres aprender a nossa língua, vês por aqui, é mais isso. Foram encontradas em 1860 pelos europeus que lá estavam, mas algumas foram destruídas a mão dos missionários, porque diziam que aquilo era obra do diabo, era a falar de deuses, era a falar de... Aliás, não há nada que os missionários não tenham destruído na grande maioria das vezes, porque, por exemplo, aquilo que nós sabemos hoje dos astecas é nada mais, nada menos do que aquilo que sobrou, que os missionários deixaram que a gente soubesse, e que os conquistadores espanhóis não destruíram. Portanto, basicamente é isto. Sim, mas uma coisa é certa, nós podemos encontrar essas inscrições nas costas das estátuas. Porque elas têm costas e têm pernas e têm pés. Não é só as cabecinhas. Então, se calhar eu vou-lhe contar uma coisa. Em 1980, numa universidade europeia, alguém se uniu para provar que os teóricos da conspiração são apenas loucos. E então, o que é que eles fizeram? 30 e tal pessoas unem-se, metem uma corda à volta de uma pedra com metade do peso. Isto é importante. Metade do peso, mas o mesmo tamanho de uma cabecinha, e pode vê-los aqui, puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para um lado, e depois diz um dos cientistas, e hoje provamos que tal como dizem os locais, as estátuas andavam milagrosamente. Sim. E este é o andar. Mas, para mal dos pecados deles... Em maio de 2012, começaram outra vez as investigações e descobriram que as estátuas têm pernas. Ou seja, aquela estátua que eles usaram para fazer uma prova que nada prova, porque ainda para mais nem sequer era uma cópia exata, ok? Aquelas estátuas que eles usaram são estátuas que ainda para mais
é só 3/8 da estátua maior. Ora, se a estátua maior for mais do dobro, eles já não conseguiam, pela física, a própria da lei da física, andar de puxa para aqui e puxa para lá, nem que eles fossem o triplo. Até porque a física iria certamente fazer partir estátuas e nós não encontramos estátuas partidas em lado algum na Ilha de Páscoa. Certo? Se calhar eles eram só muito fixes a puxar e a fazer andar os deuses assim, puxa para lá, puxa para o outro. Sim, e estamos a falar de estátuas cujas características são o peso médio é de 80 toneladas. O peso médio, porque há estátuas que vão desde os 6 metros de altura, que eles fazem com 2 e tal, aqueles que ele mostrou. Pronto, mas há estátuas que vão desde os 6 metros de altura aos 10 metros de altura. Exatamente. E medem cerca de 6 a 10 metros na média. Há uma delas que está incompleta. Está incompleta como quem diz. Ela está aparentemente ela está incompleta. Porque a parte de baixo não foi ainda destacada. Exatamente. Curiosamente, se fores ao Egito, também há um obelisco que está aparentemente, que ia ser o maior de todos, e está aparentemente incompleto. Pois. Se fores à zona celta, há uma zona que estava a ser escavada e que ia ser a maior representação de um dolmen e está aparentemente incompleta. Eu acho que os finais das civilizações demonstram sempre um aparentemente incompleto na altura em que eles iam fazer a maior de todas. Exato. Portanto, quando uma cultura quer-se fazer a Torre de Babel, vem Deus e mata-os. Ia ser muito estranho moverem uma pedra com 270 toneladas e com 21 metros de altura. Portanto, esta ia ter 21 metros de altura, se calhar ia ser mesmo ali para o centro, que era para ficar bonito. Eu queria eles a mexer esta então. Bem, eles não mexeram de facto daquela maneira. Além disso, o terreno é conturbado. É certo que não é como no Stonehenge, em que não há pedras para aquilo muito perto. Ali na própria ilha há pedras para fazer aquele género de... Aquilo é um tipo de pedra vulcânica, sim. Portanto não é por aí. Mas há uma coisa super importante também, é que eles não podem tentar explicar com cordas. Mas tu concordas que isto está bem no Portugal Místico? Está bem, sim senhora. Está em www.portugalmístico.com/canal, local onde podem encontrar este e todos os vídeos que nós fizemos em 2019 e alguns de 2018. São mais de 60 vídeos, sendo que este é o 63. Fique connosco. Ora, para além das estátuas que nós podemos ver então na ilha, que já por si são muito enigmáticas por causa do tipo de características, nós também podemos encontrar construções também enigmáticas. Porquê? De dois tipos, é sempre importante. Tanto nas estátuas como no tipo de construções há dois tipos arqueológicos completamente diferentes. Exatamente. Um é típico da zona dos Rapa Nui da Polinésia. Com uma construção diferente. E outro, não. Nesse outro, nós podemos encontrar pedras gigantes, perfeitamente cortadas, e há um padrão nesse tipo de construção. Ou seja, eles juntam quatro pedras enormes, perfeitamente alinhadas e cortadas, e no meio tem uma pedra mais pequena, que é para quebrar a horizontalidade e assenta de uma maneira diferente. Sim, e tem a ver também com as vibrações por causa dos terremotos que há naquela região. Ou seja, é para amortecer a vibração. Amortece vibrações, amortece imensas coisas, demonstra uma tecnologia e uma engenharia avançada. Que eu considero que nós hoje não podíamos fazer aquilo. Mas isto tu podes encontrar no outro lado, Jorge. Sim, podes encontrar em mais lados. Podes encontrar no Machu Picchu. Para tudo. Então, Machu Picchu, que fica... Portanto, Machu Picchu, sabe onde fica? Machu Picchu, ao contrário daquilo que muita gente pode pensar, é numa zona quase inacessível, que se demora imenso para chegar lá, porque é no topo, onde o ar já é rarefeito, assim é que é. Portanto, Machu Picchu já é em si também, se calhar um dia falamos de Machu Picchu. E tem uma construção muito mais impressionante que a da Ilha da Páscoa, atenção. Há elementos que nós olhamos para aquilo, como é que esta gente conseguiu fazer isto nesta altura. Sim. Mas tem
e pode ir comparando, tem, portanto, construções com os mesmos elementos e a mesma qualidade, a mesma forma de polir a pedra, que curiosamente nós já lhe falamos disto. Lembra-se de termos falado, na altura das pirâmides, da comparação entre construções peruanas ou construções do Egito? Pois, se calhar, o Egito mandou um telegrama de engenharia com os planos, eles fizeram em Machu Picchu, depois disseram à malta pelo telemóvel, olha, podes construir assim, porque não sei como é que eles conseguiram. Sim, não sei. E o que se nota muito é tipo um padrão, então, que faz lembrar uma cruz suástica. Cruz suástica que está no Rongo-Rongo. Exatamente. Cruz suástica que está no Rongo-Rongo, que está no Val do Indo, que está nos Celtas, que está no Lago Titicaca, no fundo do Lago Titicaca. Exatamente. Portanto, que está em imensos lados, mas depois vieram os nazis e estragaram um símbolo que era perfeitamente natural e antigo e que era muito, muito útil e queria dizer muita coisa. Se calhar um dia, Jorge, um vídeo sobre suásticas. Que dizes? É uma boa ideia. Sim. A América também usou, portanto. Pronto, não se sabe ao certo quem construiu então as estátuas, ou seja, nós ficamos com mais perguntas do que propriamente respostas. Também não se sabe uma história quem perdida. Não se sabe quem pintou o que está dentro das cavernas, o tipo de design ou o tipo de elementos são típicos dos Rapa Nui da Polinésia e não chilenos, entre aspas, ou peruanos dos Incas, divergem imenso. Há também aqui uma curiosidade interessante em petróglifos, que já estão muito apagados, porque estamos a falar de uma pedra vulcânica. A pedra vulcânica tem uma erosão muito rápida, e como tem uma erosão muito rápida, nem todos os petróglifos ficam. Temos estes petróglifos fantásticos que pode ver nas costas das próprias dos Moai, à frente dos próprios Moai. Curiosamente, os Moai usam uma malinha Louis Vuitton, tal como os sumérios, tal como os egípcios. Portanto, toda a gente gosta de usar a sua malinha de mão, mas há também uma outra coisa aqui que modifica tudo. Temos o Moai, temos estas coisas todas, mas temos 7 especiais com olhinhos e algumas com um chapéu vermelho na cabeça a olhar noutra direção. Este de facto está os sagrados. Estes destacam-se das outras estátuas, enquanto as outras olham para dentro, estes olham para fora. Ou seja, eles apontam então para aquilo que eu disse no início do vídeo. Ora, para as Ilhas Marquesas. Exato, apontam para as Ilhas Marquesas, onde tem outras estátuas que devolvem também o olhar. As Ilhas Marquesas são umas ilhas que estão a bastantes quilómetros, diga-se de passagem, dali, e as Ilhas Marquesas já também são de difícil acesso, embora elas já pertençam à Polinésia, elas são de difícil acesso. As Ilhas Marquesas são um conjunto de 3 grandes ilhas e imensas das pequenitas, mas a grande característica das Ilhas Marquesas é que era considerado o sítio mais longínquo do mundo. Sendo que, se nós virmos bem, na realidade é a Ilha de Páscoa, porque ela sim é que está longe de tudo. As Ilhas Marquesas possuem uma coisa que eles chamam os tiki. Os tiki são deuses. Se for vendo, tenho aqui alguns exemplos, não, como pode notar, nada tem a ver com a maneira como os Moai estão construídos, mas tem tudo a ver com as representações em cavernas e com um tipo de cultura. Portanto, já temos aqui uma diferenciação entre as arqueologias, ou pelo menos em tempos de arqueologia. Ora, os tiki, curiosamente, há vários tiki espalhados e estes tiki estão sempre colocados numa determinada postura que, se nós traçarmos linhas, elas vão todas na direção de um outro tiki. Este outro tiki é chamado a Tiki-mãe. Lá na ilha de Ivaoa, se não estou em erro, lá na zona chamam aquele tiki o tiki sagrado, porque é de onde tudo nasce e que representa a mãe. Faz sentido. E a mãe tem umas orelhonas, faz lembrar a orejona do Peru, que é a mãe de todas as orelhas longas da Ilha de Páscoa, se calhar. E para onde é que ele está a olhar este central? Na direção da Ilha de Páscoa. E há um mito muito interessante se falar com os nativos habitantes, porque não são nativos, aquilo tem autênticas cidades e dá para ir de avião para lá. Se falar com os habitantes ou os locais
Há alguns mitos muito interessantes das Ilhas Marquesas e um dos mitos é que chegaram 7 orelhudos, chegaram 7 gigantes e que foram ensinando todas as populações das ilhas a fazer imensas coisas, perdão, nomeadamente colheitas, nomeadamente a reorganizar a sociedade. Era o conhecimento e as armas. Faz lembrar aquilo que Thoth fez aos egípcios, que Kukulcán aos astecas, Quetzalcóatl aos astecas, Kukulcán aos maias, a Orejona e o Viracocha aos incas. Pronto, aqui foram os 7 magníficos, vamos chamar assim. Ora, os 7 chegaram, mas há um problema. Nem todas as fações dos humanos se dão bem com os Tiki e os Tiki acabam por, desiludidos com aquela gente, tristes com aquela gente, eles simplesmente abandonam aquilo que eles diziam vir a ser o futuro do paraíso. Ora, não foi o futuro do paraíso, eles ficaram tristes, foram embora e fugiram para a ilha naquela direção. Ora, essa direção, se nós a seguirmos, é onde estão 7 a olhar nesta direção. Exato. Portanto, há aqui coisas e mitos muito interessantes, coisas que se atravessam, há imensos mistérios que nós levantamos aqui, não há dúvida nenhuma. Ilha de Páscoa, quem fez, podíamos falar de ETs, podíamos falar de tanta coisa. Sim, é muito não sabemos quem fez, mas também não podemos dizer quem não fez. Aquilo que é impressionante também é que tu podes encontrar a mesma escrita que eles usavam ali no Vale do Indo, no Mohenjo-Daro. Ou seja, nós estamos a falar aqui de outro local, quase no lado oposto. Nós já o comparamos com os Incas, que fica na América Central. Nós já os comparamos com os Rapa Nui, que agora também são ditos serem os habitantes da Ilha de Páscoa, que são de um local. Já os comparamos com quase do outro lado do mundo, no Vale do Indo, quanto à escrita. Sim. Já os comparamos a nível de construção com o Machu Picchu e com o Egito. E curiosamente, se nós geneticamente formos fazer uma leitura, a genética deles é extremamente semelhante à dos bascos. Isto é tão estranho, Jorge. Bem, o que é que mais podemos nós agora fazer para desmistificar mais? Sim, relativamente à Ilha da Páscoa, eu acho que não há mais nada para acrescentar, ou seja, que nós ficamos ainda com mais perguntas daquilo que nós investigamos. E tudo aquilo que nós investigamos, se nós quiséssemos ir ao pormenor e trazer-lhe, iríamos ter que fazer bem mais do que um vídeo. Portanto, deixamos assim esta investigação e procurar um bocadinho mais, a partir destes pequenos elementos que nós trouxemos. O que é um facto é que há muitos elos perdidos relativamente à Ilha da Páscoa, ao Peru, ao Vale do Indo, no Mohenjo-Daro e ao Lago Titicaca, também não podes encontrar. Exatamente. Portanto, não podemos trazer mais novidades sobre a Ilha de Páscoa, mas eu penso que nós já lhe fizemos aquilo que o Portugal Místico quer no canal constantemente. Levantar-lhe questões, provocá-lo, dar-lhe pensamento, dar-lhe vontade de saber mais. Já sabe, na época ou nesta era da informação, ignorância é uma escolha. E quanto mais nós soubermos, melhor, mais nós vamos crescer, mais nós vamos querer saber e sentir-nos mais parte deste mundo. Exatamente. Certo? Não se esqueça também de partilhar os nossos conteúdos, se achar digno, de se juntar ao canal Portugal Místico e de subscrever o nosso canal do YouTube. Sim, já sabe, ping, sininho, tem que subscrever, diga aos seus amigos para subscrever. Se já viu, nós estamos agora numa época tão bonita, uma época em que devemos partilhar. Partilhe isto como nós partilhamos as investigações que vamos fazendo e temos muitas mais para lhe trazer. Já notou que geoglifos, agroglifos, petroglifos, estátuas estanhas, Jorge, temos a mania dos ETs, certo? Esta gente anda a dizer que nós temos a mania dos ETs. Se calhar vamos viajar até Roswell. Encontramos-nos lá. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.